Quero falar agora sobre o São Paulo que voltou a vencer. Eram 4 derrotas seguidas, 1 gol marcado nos últimos 6 jogos, eliminação para a LDU e muita crise. Até que na noite dessa quinta-feira o tricolor venceu o Fortaleza por 2-0, jogando no Castelão. Resultado que permitiu ao São Paulo dias um pouco mais calmos até o confronto do próximo domingo, 5 de outubro, contra o Palmeiras no Morumbis. Luciano foi o autor de um dos gols da vitória do São Paulo, tricolor que havia aberto o placar com o Tapia. Luciano não fazia gols há 13 partidas. E nesse período, somente uma participação em gol com assistência no jogo contra o Fluminense. Dá para dizer que o Luciano foi o grande culpado da eliminação do São Paulo contra a LDU por conta de pelo menos 5 gols claros perdidos entre a partida de ida em Quito e a partida de volta no Morumbis. Quero registrar ainda que o São Paulo venceu o Fortaleza no Castelão, mesmo tendo um jogador a menos desde o primeiro tempo, quando o Rigoni foi expulso. Excelente partida de Luiz Gustavo, que não jogava há meses por conta de uma embolia pulmonar. O Luiz Gustavo foi escalado como zagueiro e deixou excelente impressão. Para completar, registrar mais um tabu quebrado por Hernan Crespo desde que voltou ao São Paulo. O tricolor não vencia o Fortaleza há 11 jogos, desde 2020. E aí, só para completar, registrar também que os outros tabus recentemente quebrados por Hernan Crespo têm a ver com vitórias contra Atlético Mineiro e Botafogo, de quem o São Paulo não ganhava também há muito tempo. Para completar, com a vitória, o São Paulo é o 7º colocado, 38 pontos conquistados. O Bahia tem 40, o Mirassol e o Botafogo 43. O problema do São Paulo é que o tricolor tem um jogo a mais do que o Bahia e do que o Mirassol, e o mesmo número de partidas do que o Botafogo. Hora de falar sobre uma primeira vez no São Paulo. O tricolor relacionou para o confronto de logo mais contra o Fortaleza o zagueiro Isaac Silva, só 19 anos de idade, comprado em fevereiro junto ao Red Bull Bragantino para jogar no Sub-20. Ele já tem 24 partidas nas categorias de base do tricolor e teve a primeira oportunidade de ser relacionado para um jogo no time de cima pelo técnico Hernan Crespo. Isso tem muito a ver com problemas no sistema defensivo. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco estão machucados e existe a possibilidade de o Isaac Silva se sentar no banco ou até, dependendo do desenrolar da partida, ganhar seus primeiros minutos em campo com o time principal. Investimento feito pelo São Paulo quando da compra junto ao Red Bull Bragantino de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Seu contrato só se encerra em dezembro de 2027. Zagueiro formado na base do Sport, com passagem pelo Red Bull Bragantino e também pelas seleções brasileiras de categorias de base. O Crespo tem gostado bastante da forma como esse zagueiro se comporta, especialmente nos treinos. Também estou curioso para vê-lo jogando no time principal. Quero falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares mostrou força política em meio a uma baita crise técnica e também relacionada à política do clube, com chance real de Carlos Belmonte ser demitido. O Júlio submeteu 5 pautas à aprovação do Conselho Deliberativo e todas foram aprovadas com votações muito altas. Quero destacar cada uma delas para vocês. Primeiro, uma permuta para atendimento dentário dos atletas da equipe profissional e também na base com a Odonto Fitness. Essa votação teve 90,2% de aprovação. Depois, São Paulo submeteu um acordo para compra de energia junto à Safari Varejo, 90,2% de aprovação. Houve também a votação da Chiasa Sinalização Viária para obras de infraestrutura, 90,7% de aprovação. São Paulo voltou a ter um acordo com a Viva Sorte para patrocínio na camisa do cartão de todos, R$13 milhões por ano e 89,3% de aprovação. O último item da pauta nessa reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo dizia respeito a investimento com mídia digital junto a uma empresa chamada FengFan, e 77,2% dos membros do Conselho Deliberativo também votaram a favor. Então, se existia algum rumor de que o Júlio Casares havia perdido poder dentro do Conselho Deliberativo, essa votação chega para mostrar o contrário. Júlio que tem sido muito criticado por torcedores do tricolor, especialmente a organizada, embora hoje o grande alvo da organizada seja Carlos Belmonte, diretor de futebol. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares quer separar o departamento de futebol do clube social. Essa é uma premissa de qualquer clube que se torna SAF.
Você torna o departamento de futebol como um produto único e depois vende esse departamento de futebol para investidores. São Paulo ainda não chegou a esse ponto, mas o presidente Júlio Casares quer começar os trabalhos para a criação de uma SAF num futuro não tão distante. Em entrevista, o dirigente são paulino disse, abre aspas, eu quero uma separação jurídica e administrativa. Aí vou terminar meu mandato em 2026 deixando um legado. A verdade é que o Júlio Casares é a favor da criação da SAF, mas ele já percebeu que dificilmente conseguirá avançar durante o seu mandato para a concretização da Sociedade Anônima do Futebol no São Paulo por conta do veto do Conselho Deliberativo. Os homens que precisariam aprovar a mudança do estatuto são radicalmente contrários, não pelo bem do São Paulo, mas por entenderem que se tornariam peças decorativas dentro do tricolor. Aquela história dele ter uma carteirinha e poder eventualmente decidir sobre o futebol, marketing ou qualquer outro departamento passa a deixar de existir com a criação de uma SAF. Importante registrar ainda que o São Paulo está na frente de outros movimentos. Criação do FIDIC já garantiu cerca de 150 milhões de reais a mais 140 milhões para serem captados para pagamento de dívidas bancárias, entre outras pendências do clube. São Paulo também agora depende da aprovação do seu Conselho Deliberativo para garantir a criação de um fundo em Cotia. Fundo que pode captar até 350 milhões de reais. O objetivo é fazer com que o centro de treinamento da base do São Paulo se torne a grande referência do país, superando inclusive o Palmeiras. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado.